Shalom, shalom, querido irmão, querida irmã, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o que estava no princípio, aquele que era e o que há de vir. Mais uma vez, estamos no ar para a grande sessão da nossa aula no curso 105, Verdades Fundamentais, Resposta dos Santos às Verdades Gloriosas. Hoje, na lição número 4, vamos falar da terceira resposta às verdades fundamentais gloriosas. Vamos falar hoje sobre o caráter. Vamos então colocar esses momentos nas potentes mãos de Deus, para que o Espírito Santo inspire todos nós, de maneiras a recebermos essa revelação que sai do trono da graça e moldar o nosso espírito. Aleluia. Shalom, shalom, querido Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo. Manifestamos nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado por ter nos protegido durante todo o dia. Obrigado por ter manifestado a sua graça em nós. Protegeste seus filhos e filhas. Saíram trabalhando e regressaram. Nosso Pai eterno, nada de mal tentou contra as suas saúdes. Pedimos que a sua presença se manifeste e evidencie-se neste preciso momento até o término desta grande sessão. Em nome de Yeshua nós suplicamos. Amém. Shalom, shalom, mais uma vez, amado irmão, querida irmã. Hoje estamos na lição número 4, Verdades Fundamentais, da resposta dos santos às verdades gloriosas. Vamos falar da terceira resposta, que é o caráter. Caráter é quem somos quando ninguém está assistindo. Fala da qualidade da vida ética e moral em nós, que se manifesta como limites saudáveis da vida espiritual em qualquer lugar e onde quer que nós estejamos. Amado irmão, querida irmã, este é o estilo de vida que não precisa de supervisão externa por outros seres humanos. O caráter é assim manifestado com integridade e pureza de motivo por trás do que pensamos, dizemos e fazemos. Ela se manifesta em pensamentos, palavras, atitudes, emoções e ações que fluem da totalidade do espírito, alma e corpo. Amado irmão, querida irmã, aqueles que têm caráter são invariavelmente fiéis a Elohim e seu reino, mesmo em face de aflições ou ameaças de mortes. Aleluia! Quando andamos no caráter de Yeshua, o Evangelho é bem decorado e o doce aroma de sua natureza é manifestado a todos que nos encontram enquanto caminhamos pelo caminho menos percorrido, quando o mundo está no caminho largo. Aleluia! Para andar na qualidade do caráter que Elohim ordenou, precisamos imitar o apóstolo Paulo, que nunca descansou em realizações passadas. Ele queria ser tudo o que Yeshua o redimiu ser. Aleluia! Se nós procedermos à leitura em Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 14, diz assim a declaração da palavra: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda para o Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições,
sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aleluia! É palavra de Paulo. Paulo ainda dizia, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, quanto a mim, dizia Paulo ainda, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Amado irmão, querida irmã, se abraçarmos esta abordagem, iremos correr esta corrida, iremos precisamente estar nessa caminhada, nesta competição, até o fim obter a coroa lá na casa do Pai. Aleluia! Querida irmã, querido irmão, eis o perigo de uma abordagem religiosa sobre o caráter. Quando a questão do caráter é levantada, a resposta normal dos grupos religiosos cristãos é elaborar uma lista de prós e contras que os membros devem manter. Isso, amado irmão, querida irmã, leva a uma tendência a apontar as expectativas de que outras pessoas suportem julgo que os líderes possam não querer suportar, assim como os escribas e fariseus faziam no tempo de Jesus. Aleluia! Por outra, amado irmão, querida irmã, para se conformar e obter a aprovação dos supervisores humanos, os cristãos absorvem as expectativas e aprendem a exibir o comportamento aprendido, que pode ser expectativas ou que pode ser ligado e desligado à vontade, dependendo do ambiente em que se encontram. Essa forma de caráter é seriamente falha e não pode agradar Elohim, nem pode satisfazer os humanos. Portanto, esta é a base dos fariseus. Aleluia! Vide Colossenses capítulo 2, versículo 18 a 23. Declara o seguinte: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Aleluia! Se pois estás morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo. Tais como não toqueis, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aleluia! Vivemos, amado irmão, querida irmã, vivemos em uma geração onde os pregadores têm tomado o politicamente correto e simpático para uma nova baixa ridícula. Nesta geração, amado irmão, querida irmã, o pecado é justamente desculpado como natural para aqueles que afirmam ser salvos. O resultado é o surgimento de uma estranha teologia que demoniza a pregação da santidade e da pura palavra. Santos, querida irmã, querido irmão, ninguém vos engane. O estandarte de Yahweh, o estandarte de Elohim, o estandarte de Deus é que aqueles que são membros de sua família devem ter a marca de sua natureza santa com poder para resistir a Satanás e suas solicitações para pecar. Aleluia! Segunda de Timóteo capítulo 2, versículo 19 a 22, a palavra declara o seguinte: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aleluia!
Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Aleluia! De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Aleluia! Amado irmão, querida irmã, sim, os santos são uma obra em progresso, uma obra em processo, mas não seja mencionado nem sequer uma vez que qualquer santo esteja confortável com o pecado e pecando como um estilo de vida normal. Isso negará tudo que o Novo Testamento oferece. Aleluia! 1 de João, capítulo 3, versículo 4 a 9, declara as seguintes palavras: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ela se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aleluia! Filhinhos, ninguém vos engane. Aleluia! Quem pratica a justiça é justo. Ah, glória a Deus. Assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aleluia! Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nela e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia! Amado irmão, querida irmã, Satanás tem procurado atrair a igreja de Yeshua para o jogo de números, onde a ênfase é ter o maior número possível de pessoas que vão à igreja, onde se engajam em rituais e expressão de várias formas de comportamento aprendido. Aleluia! O caráter de que falamos não é algo que você liga e desliga. Aleluia! Não é o que você faz para impressionar outras pessoas, nada disso. Desde a infância, os pais começam inconscientemente a programar seus filhos para ativar o bom comportamento, quer na igreja e em outros locais públicos. Para piorar as coisas, há muitos santos que são descuidados com seus cônjuges, pais e filhos, enquanto eles são exigentes em manter os padrões de integridade imposto por seu chefe no local de trabalho, tudo para proteger suas fontes de renda. Aleluia! Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aleluia! Aleluia! Amado irmão, querida irmã, a nova aliança é superior ao velho, na medida em que requer uma dimensão mais profunda da santidade dos santos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 21 a 48 declara com clareza. Aleluia! O caráter dos santos do reino são chamados a manifestar. A fala da manifestação do tipo de vida de Elohim dentro do coração, na mente, emoção, atitudes e no exercício da vontade daqueles que são verdadeiramente salvos. Oh, glória a Deus, aleluia! O chamado à santidade ao Senhor. Preste muito bem atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. O chamado à santidade ao Senhor. O verdadeiro caráter do reino é baseado no princípio da reprodução, onde o semelhante gera o semelhante. Aleluia! Onde o semelhante gera semelhança. Elohim, nosso Pai, é santo e quer que sejamos santos em todas as dimensões da vida. Aleluia!
Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 15 a 20, declarou as seguintes exortações: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo porque eu sou santo. E se invocais por o Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aleluia! Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vida, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, aleluia, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Oh, glória a Deus, aleluia. Amado irmão, querida irmã, há coisas que não devem ser mencionadas entre aqueles que são verdadeiramente convertidos. Aleluia. Suprimi-los não fará, porque o plano do Pai é lidar com eles na raiz, para que os santos manifestem o caráter de Yeshua e assim decorem o Evangelho com seu estilo de vida. Aleluia. Desta forma, nos tornamos possessores ao invés de meros professores do reino. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 a 18, Paulo exorta-nos todos nós: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em ofertas e sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Aleluia. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoice, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum impuro ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino com Cristo. Aleluia. Ainda a primeira de João capítulo 3, versículo 1 a 10, nos diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. E qualquer que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Amado irmão, querida irmã, receber um novo coração em Yeshua pela fé e vivê-lo pela sua graça é a base da vida santa 24 sobre 24 horas durante todos os dias. Isso é o que é chamado de consciência da justiça, um recurso crítico para a vida santa. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. Como um homem pensa em seu coração, ele também é. Regredir ao pecado como um estilo de vida é uma função de não andar na consciência de nossa posição em Yeshua e sua presença nos santos. Tal caráter equivale a desprezar a graça e, portanto, tornar a cruz sem efeito. Aleluia. Preste muito bem atenção, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando você anda em pecado, mesmo sabendo que Cristo resgatou, sabendo que Cristo derramou seu precioso sangue para te resgatar do pecado, continuando a andar no pecado, é negar a graça, é desprezar a graça, é portanto tornar a cruz sem efeito. Aleluia. É tornar a obra sacrificial de Yeshua no Calvário inválido, sem efeito, quando você ainda continua a andar em pecado e tem um caráter pecaminoso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amado irmão, querida irmã, abraçando o trabalho mais profundo do desenvolvimento do caráter é nos seguintes termos: aqueles que são salvos
não têm desculpa para serem estáticos ou regredir em obras mortas. Aleluia! Eles são chamados a pressionar para manifestar Yeshua à medida que crescem dentro de si. Aleluia! Filipenses 2, versículo 12 a 15, diz as seguintes palavras: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia! Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, trabalhar a salvação com temor e tremor não se refere ao dom da salvação que é inteiramente recebido pela fé, mas a caminhada que o acompanha. Aleluia! Oh, glória a Deus! Enquanto o homem espírito se torna uma nova criatura em um momento do tempo, geralmente o reino da alma, no caso a mente, emoção, atitude, imaginação, memória e vontade, precisa de algum trabalho adicional de graça para purificar completamente os sedimentos do mundanismo, no caso a luxúria da carne, olhos e orgulho da vida. O corpo do santo pode ter propensões para condutas negativas que surgem da natureza humana caída. Esses aspectos da persona humana precisam ser purificados por Elohim para que a plenitude do caráter de Yeshua possa se manifestar sem nenhuma luta. Aleluia! Glória a Deus! Ao cooperarmos com Elohim para fugir de toda a aparência, manifestações externas, no caso do mal, ele promete atravessar camada de carne e fazer uma limpeza profunda do nosso reino da alma, na medida em que há completa santificação. Aleluia! Amado irmão, querida irmã, este processo leva à verdadeira santidade, de onde o caráter piedoso se torna um estilo de vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 a 24, nos especifica: abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia! Meu amado irmão, minha querida irmã, o verdadeiro caráter é o fruto da verdadeira santidade nas profundezas do nosso ser. Como todos sabemos por experiência, a mente é frequentemente preenchida com a cultura da comunidade natural, informação aprendida no processo de educação, experiência de vida que podem ser predominantemente amargas e hábitos adquiridos. Meu amado irmão, minha querida irmã, quando o santo abraça o ministério da palavra como ungido pelo Espírito Santo, aleluia, a santificação que renova a mente, produzindo o processo de pensamento que impulsiona a vida santa e o caráter divino. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Hebreus capítulo 4, no seu versículo 12 a 13, declara o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! E não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Amado irmão, querida irmã, espera-se que um santo diligente busque o processo de renovação da palavra e do Espírito Santo.
quando este processo é perseguido com toda diligência e seriedade, há uma transformação que ocorre quando a mente de Yeshua é sistematicamente enxertada na medida em que o santo cresce em graça sobre graça. Aleluia! Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Ainda Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 11, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude e a virtude, a ciência e a ciência, a temperança e a temperança, a paciência e a paciência, a piedade e a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Aleluia. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, querida irmã, deixem-nos mergulhar na importação dessas palavras para os verdadeiros santos de Yahweh no reino da terra, em relação ao verdadeiro desenvolvimento do caráter. Tito, capítulo 3, versículo 8, declara o seguinte: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmem, para que os que creem em Jesus procurem aplicar essas boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aleluia. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Aleluia. Ainda Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha querida irmã, a parte do processo da conversão recebe um forte impulso quando olhamos para Yeshua como o autor e consumador da fé e cedemos ao funcionamento do Espírito Santo. Aleluia. Portanto, dizia a palavra em Hebreus 12, versículo 1, 2. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, oh glória a Deus, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumação da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meu amado irmão, minha querida irmã, um santo que está respondendo ao funcionamento interno do Espírito Santo dessa maneira, chega a um ponto em que o desejo de Yeshua é o seu desejo. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Não há mais um choque de vontade entre o santo e o Mestre Jesus. Glória a Deus. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Meu amado irmão, minha querida irmã, ele amava a justiça e odiava a iniquidade. Yeshua, o nosso mestre. A inclinação do coração dos remidos atrairá a graça de permanecer em Yeshua e suportar pela operação do Espírito Santo o fruto de sua natureza e vida. Gálatas 5, versículo 22 a versículo 23, declara assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia, aleluia. Amado irmão, querida irmã, vamos
abordar as 5 maneiras que Elohim usa para aperfeiçoar o caráter dos santos, também conhecido como santidade. 5 maneiras que Elohim usa para aperfeiçoar o caráter, para aperfeiçoar o nosso caráter. E o caráter que nós estamos aqui a abordar é a santidade. Santidade é o caráter de um santo, é o caráter de um remido, é o caráter de um redimido, é o caráter daquele que foi salvo por Yeshua quando derramou seu precioso sangue na cruz. A primeira maneira é através do trabalho em orações, através de orações fervorosas. Gálatas 4, versículo 19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meu amado irmão, minha querida irmã, os verdadeiros líderes devem emular Paulo para que os santos comprometidos à sua confiança sejam aperfeiçoados no caráter na medida em que Yeshua é formado neles. Amado irmão, querida irmã, também santos individuais nunca devem ficar descansados até que sejam aperfeiçoados em espírito, alma e corpo. Aleluia! A segunda maneira que Elohim usa para aperfeiçoar o nosso caráter é através do investimento consciente na limpeza da alma pelo sangue de Yeshua. Aleluia! 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia! A terceira maneira que Elohim usa para precisamente nos aperfeiçoar, para aperfeiçoar o nosso caráter de santo, é através do ministério da palavra para a renovação da mente. Aleluia! Notemos, amados irmãos, queridas irmãs, notemos que algumas escrituras como essas não são dirigidas a pecadores mantidos em cativeiro por Satanás, mas sim àqueles que são salvos. Todos falam do progresso que é possível para aqueles que abraçam nas negociações da palavra após a salvação. Aleluia! Romanos 12, versículo 2, declara as seguintes exortações: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda Efésios 4:23 declara que vos renovei no espírito do vosso sentido. Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! A quarta maneira que Elohim aperfeiçoa o caráter do santo, o caráter do redimido, o caráter do salvo, é pelo ministério do Espírito Santo, que trabalha em nós enquanto permanecemos em Yeshua e permitimos que sua palavra habite em nós. Aleluia! É por isso que o caráter é o mesmo que o fruto do Espírito Santo. João 15, versículo 1 a 5, dizia assim Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia! Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Palavra de Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha querida irmã, Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 1:6 diz que
tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Um santo que está respondendo ao funcionamento interno do Espírito Santo dessa maneira, chega a um ponto em que o desejo de Yeshua, meu amado irmão, minha querida irmã, é o seu desejo. Não há mais um choque de vontade entre o santo e o mestre Jesus. Aleluia. Hebreus 5, versículo 8, ainda diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Glória a Deus nas alturas. Quase tudo que Elohim nos permite encontrar tem dentro de si a capacidade de nos entender para fora das nossas zonas de conforto, de modo a nos apoderarmos da sua força com a qual obtivemos a vitória, à medida que Ele as usa para operar a verdadeira santidade, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28 a 39 espelha. Meu amado irmão, minha querida irmã, resultados nos tornarmos como Yeshua, aleluia. O resultado de prosseguirmos, o resultado de nos esforçar, a perfeição, o resultado de produzir em nós o caráter de santidade. O caráter de santidade é nos tornarmos como Yeshua, é nos tornarmos como o Rei Yeshua, aquele que veio aqui na terra mostrando o caminho que nós devíamos trilhar, que nós devemos trilhar até ir aos céus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão para o próprio Jesus. O caminho para ir ao Pai, o caminho para herdar a vida eterna é por meio de Yeshua, o Salvador. E Ele mostrou quando esteve aqui na terra como viveu, como andou, como falou com as pessoas, como suportou o desprezo, como Ele precisamente suportou acusações, não olhando nas acusações, não ligando precisamente os desprezos, porque estava concentrado em enxergar a terra, em chegar a estar novamente ao lado do Pai. É a mesma maneira, é o mesmo caráter que nós temos que desenvolver entre nós, aleluia. Depois que Ele nos santifica totalmente, Elohim encontra filhos que representam o seu reino santo, aleluia, aleluia. Amado irmão, querida irmã, Jesus amava a justiça e odiava a iniquidade. Nós também devemos amar a justiça e odiar a iniquidade. A inclinação do coração dos remidos atrairá a graça de permanecer em Yeshua e suportar pela operação do Espírito Santo o fruto de sua natureza e vida. Aleluia. Amado irmão, querida irmã, quando vivemos assim, até os piores críticos não encontrarão nada de que nos acusar. Amado irmão, querida irmã, devemos, portanto, desenvolver precisamente o caráter. Devemos desenvolver o caráter da santidade. Um santo, um remido, um salvo desenvolve o caráter de santidade na sua vida. Sem o caráter de santidade não justificaremos, ou seja, tornaremos a obra sacrificial de Jesus no Calvário como uma obra sem validade, como uma obra vã. O sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, será efetivo nas nossas vidas se nós desenvolvermos o caráter de Yeshua. Amado irmão, a graça será válida, a graça não será desperdiçada se nós necessariamente desenvolvermos o caráter de santo. O caráter de santidade é a terceira resposta de nós, santo, as 16 verdades gloriosas de Elohim. Aleluia. Amado irmão, querida irmã, muito obrigado por ter nos acompanhado nessa noite e desejamos ao nosso Pai eterno todo-poderoso que
dispense o seu Espírito Santo e revele para você o seu Espírito e receba a revelação que sai do trono da graça, que sai do trono de Elohim. Meu amado irmão, minha querida irmã, falamos hoje sobre o caráter como a terceira resposta de um santo, a terceira resposta do remido, a terceira resposta do salvo às 16 verdades gloriosas. É a resposta ao pacote da graça que Deus Todo-Poderoso dá a todos aqueles que recebem essa graça, recebem esse pacote de 16 verdades gloriosas, e nós temos como precisamente responder, meu amado irmão, responder a Elohim, responder à graça. A primeira resposta é a conversão, a segunda resposta é a consagração, a terceira resposta que estamos a falar hoje é o caráter. São 9 respostas que nós temos de dar a Elohim, respondendo à sua graça, para tornar a graça válida, para tornar o sacrifício de Yeshua na cruz efetiva na nossa vida, para tornarmos o sangue de Jesus como verdadeira vassoura que limpa nosso pecado, purifica nossa imundícia. Só será possível efetivamente se nós aceitarmos, recebermos e respondermos às verdades gloriosas que Yeshua nos oferece. Muito obrigado mais uma vez, que Elohim vos abençoe. E a pedido do nosso querido irmão Moisés José, nós vamos orar para você, vamos orar para todos, de modo que Deus tenha o seu caminho na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, e que tudo corra bem, de acordo com a boa e perfeita vontade de Elohim. Vamos orar. Digníssimo Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, aquele que há e que há de vir. Obrigado, Pai, por manifestar a sua graça e misericórdia em nós. Obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado pelo seu Espírito. Obrigado por ter revelado a sua palavra. Obrigado por ser revelado o seu ministério, o seu mistério aos seus servos. Nesta hora, Pai eterno, coloco nas suas benditas mãos todos os irmãos e irmãs que acompanharam-nos nessa sessão. Que o Senhor estenda a sua mão poderosa, que o Espírito Santo, Pai Celestial, endireite caminho nos ermos, tire obstáculos e dificuldades, dê força a todos aqueles que procuram buscar a sua face e que não conseguem por dificuldades diabólicas. Declaramos e decretamos em nome de Yeshua que encontre caminho no ermo, encontre verdes pastos e ande e cresça na sua palavra. Em nome de Yeshua, o Salvador, que derramou seu precioso sangue para nos remir de tudo, nós suplicamos. Amém. Obrigado, irmão. Obrigada, irmã. Amanhã nos encontraremos para uma outra sessão. Que Elohim abençoe. Até amanhã. Shalom.